Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a festa de São João Batista, o grande precursor de Cristo, e com a celebração desta solenidade nós podemos entender qual a importância da vida consagrada e qual a importância de São João Batista para a nossa vida e para a Santa Igreja. Então diz o Evangelho de São Lucas que, tendo chegado o tempo em que Isabel devia dar à luz, ela deu à luz o seu filho, e os vizinhos e os parentes compreenderam que o Senhor manifestara nela a sua misericórdia. Então eles vieram felicitá-la por a sua graça de ter tido um filho na velhice. E quando o menino ia receber o nome, no 8º dia, queriam chamá-lo de Zacarias, que era o nome do seu pai. Mas a mãe não aceitou e disse: ele tem que se chamar João. E as pessoas diziam: mas não tem ninguém na sua família com esse nome. Então perguntaram por sinais ao pai, porque o pai não escutava e não falava, desde o dia em que o anjo viera ter com ele e anunciar que eles teriam um filho, e que esse filho se chamaria João. Então, aquela ocasião foi quando Zacarias estava no templo e o anjo apareceu de pé diante de Zacarias, em cima do altar, e anunciou para ele que a sua mulher teria um filho. Mas como Zacarias duvidou desse anúncio, ele achou impossível a sua mulher naquela idade ainda ter um filho, então o anjo deu para ele esse castigo: você vai ficar mudo. Então por isso que desde aquela ocasião ele não falava e não escutava. Mas quando as pessoas vieram explicar: olha, nós precisamos de uma resposta, esse menino, como é que ele vai se chamar? Então Zacarias escreveu numa tabuinha: João é o seu nome. E as pessoas todas ficaram muito admiradas, porque eles viram que o pai não tinha combinado com a mãe não sabia que o anjo tinha dado esse nome por ocasião da anunciação, e os dois, em lugares diferentes, disseram a mesma coisa, que esse menino deveria se chamar João, sem que eles tivessem combinado a respeito desse nome. Então, isso é algo que parece muito sem importância a princípio, porque hoje em dia nós não entendemos bem por que o significado desse nome. Mas essa historinha mostra que Deus estava querendo que essas pessoas compreendessem que João era uma ruptura com aquele movimento que aconteceu desde o princípio do mundo, onde as pessoas buscavam a Deus pelo seu próprio esforço. Quer dizer que todo o Antigo Testamento era construído nessa base. Deus nos dá as condições e nós fazemos o nosso esforço para chegarmos a Deus e para agradarmos a Deus. Mas agora nós estamos vendo uma realidade nova. Porque não é o ser humano que vai crescendo e que vai se aperfeiçoando e que vai buscando, através daquilo que ele pode conhecer, daquilo que ele pode fazer, até chegar a uma plenitude moral. Mas é Deus que, através da graça, nos dá uma pessoa pronta, uma pessoa purificada, uma pessoa que já está em condições de se apresentar diante de Deus com o coração puro. Então, quer dizer que é o próprio Deus que purificou São João Batista e que lhe deu essa santidade desde o ventre da sua mãe. Então, por isso que São João Batista representa o paradigma, quer dizer, a realização perfeita e completa
de um consagrado, de uma pessoa que pertence a Deus e que não age por si mesmo, mas age porque Deus está com ele e ele é propriedade de Deus. Então ele não tem necessidade de buscar as coisas ou de fazer as coisas pela sua própria iniciativa. Ele simplesmente vai se colocar a serviço de Deus. E ele vai assumir que Deus o escolheu e Deus o fez nascer. Porque até isso é algo impressionante. Que ele nasceu de uma mulher de mais de 70 anos. Então é assim que Deus inaugura, através de um homem profético, profético não só nas palavras, mas na própria vida, na própria existência, porque ele não precisa contar com os recursos do ser humano. Toda a força que está nele vem da graça de Deus. E é isso que significa o nome João. João significa que Deus deu aquele menino pela graça, de uma forma que não foi mérito das pessoas ou mérito dele mesmo, mas tudo veio pela graça de Deus. Então é como se o pai e a mãe, Zacarias e Isabel, eles reconhecessem isso. Eles dissessem, não, ele não é nosso, ele é de Deus. Então quer dizer que João já nasce livre e nasce completamente vazio. Ele não recebe a herança, ele não recebe o nome do seu pai, o nome da sua família, ele não recebe uma glória humana, ele não recebe um título, ele não recebe um dinheiro, ele não recebe um poder, nada. Tudo nele é o que Deus quer e o que Deus faz. E é por isso que São João Batista é o precursor de Cristo. Porque a vida dele mostra essa plenitude. E na medida em que uma pessoa imita a vida de São João Batista, essa pessoa também se torna precursor de Cristo. Por quê? Porque vivendo o celibato, renunciando a ter uma família, renunciando a ter um nome, renunciando a ter uma posição social, renunciando a ter dinheiro, a ter fama, a ter um compromisso diante das pessoas, este ser humano faz com que o caminho de Cristo seja aberto. Por quê? Porque o caminho de Cristo é fechado justamente pelo espírito secular. E o que é o espírito secular? O espírito secular é essa noção de que o homem pode fazer as coisas. Não, nós podemos fazer tudo. Nós só precisamos que Deus nos ajude. Enquanto que o espírito monástico é completamente diferente. Nós não podemos fazer nada, aliás, nós nem sequer desejamos fazer nada. Nós simplesmente desejamos amar a Deus. E amando a Deus, nós fazemos o que Deus nos pede. E é aqui que todas as coisas ficam diferentes. E isso é necessário na igreja, porque se não há o espírito monástico, a igreja é possuída pelo espírito secular. E é isso que acontece hoje em dia, quando você vê tantas pessoas que se creem inteligentes, que se creem sábios, que são prudentes, mas prudentes aos próprios olhos. E acham que podem fazer as coisas, acham que podem ensinar, acham que têm razão, quando na verdade eles não são nada, pois eles não têm a graça de Deus. E quando nós olhamos para São João Batista, diante do nosso raciocínio humano, ele não poderia ser o maior nascido entre mulher. Por quê? Porque ele não fez nada. Ele não fez um milagre, ele não construiu, ele não desenvolveu, ele não fundou nada. Ele é simplesmente um homem desamparado, solitário e pobre no deserto. Mas a vida de São João fez possível a aparição de Cristo. Porque se não fosse a vida de São João, Jesus não poderia se manifestar. Porque as pessoas não estariam preparadas para receber o Filho de Deus, que é o santo, o sagrado, o puro por excelência, se elas não tivessem a compreensão da sua maldade, da sua malícia e do seu pecado. E isso só é possível
quando essas pessoas se colocam diante do precursor. E o que é o precursor? O precursor é aquele que aponta o caminho, é aquele que denuncia, é aquele que mostra, olha, a sua vida não está correta. E por que a sua vida não está correta? Porque você coloca os seus valores humanos acima de Deus. E você dá mais importância para a sua família, para as suas coisas, para os seus desejos, para aquilo que você quer fazer, do que para Deus Ele mesmo. Sendo que todas as coisas vão acabar e nada disso vai ser importante depois dessa vida. Então é assim que o monge se torna precursor de Cristo e se torna uma continuação da vida de São João Batista. Porque enquanto ele vive para Deus. E vivendo para Deus, ele abre o caminho. De tal maneira que, quando nós sabemos que existe o monge, quando nós vemos o monge, nós pensamos, de fato, a vida do céu é mais importante do que a vida da terra. E isso nos consola nos momentos de tristeza, nos momentos de desgraça, nos momentos de tribulação e até mesmo quando estamos diante da morte. Porque se uma pessoa vai no velório sabendo que existe a vida eterna, é diferente de uma pessoa que chora um defunto sem essa noção, sem essa clareza de que nós temos uma vida após essa vida. Então, ao mesmo tempo que o monge incomoda, o monge consola. É ao mesmo tempo que o monge nos traz uma denúncia, o monge também nos traz uma esperança. Porque a sua vida já está focada nessa esperança. Então é por isso que a igreja celebra a festa de São João Batista. E é por isso que a igreja celebra a festa do nascimento. Porque normalmente as pessoas só estão prontas na morte. E quando a igreja canoniza um santo, é porque aquela pessoa, na hora da sua morte, com certeza entrou no céu sem passar pelo purgatório. Mas São João Batista é o único que já nasceu santo. Juntamente com Nossa Senhora, claro que foi santificada pela sua Imaculada Conceição, mas São João Batista, santificado no ventre, já nasceu santo. E nascendo santo, ele já nasceu pronto para Deus. E é assim que ele vai mostrar para nós que vale mais a graça de Deus do que todos os bens desse mundo. Então celebremos com amor e com devoção a festa de São João. E vamos acender uma fogueira, não só do ponto de vista material ou espiritual, não só do ponto de vista devocional, mas do ponto de vista espiritual. Porque o costume da igreja de acender a fogueira na festa de São João é justamente para que nós acendamos também no nosso coração esse fogo de caridade, esse fogo de amor que nos faça amar a Deus acima de todas as coisas, como amou São João Batista. E que esse fogo seja capaz de purificar o nosso coração de todos os vãos pensamentos e de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Para que não seja somente uma devoção ou um folclore, mas aquilo que celebramos seja algo eficaz para a transformação da nossa vida, para a transformação da sociedade e para levar as pessoas no caminho desta perfeição. Como diz a palavra de Deus, ele veio para preparar para o Senhor um povo perfeito. Então que seja bendito o nome de Deus e que São João Batista nos torne um povo perfeito para Deus, através da nossa vida dedicada a Ele, valorizando tudo aquilo que Deus nos deu e pedindo a Deus santas vocações religiosas, pois através da vida monástica nós continuamos a ter a presença de São João Batista no mundo. E é essa presença que santifica, que transforma, que destrói o espírito naturalista e secular e que abre o caminho para que Cristo seja verdadeiramente
a nossa vida, a nossa alegria, o nosso amor. Amém.